Olá pessoal do oitavo ano, professor Rodrigo, para a continuação da aula de Matemática 1, né? Hoje fazendo aula 3 e aula 4 hoje, né? Então muito bem, então vamos lá. Então pessoal, primeiro vamos começar com a nossa frase, né? Essa frase aqui que diz o seguinte: suba o primeiro degrau da fé. Essa frase ela não está completa, que era um pouco grande, e eu botei só esse primeiro pedaço. E nessa frase ele diz o seguinte: não precisa você ver a escadaria, o final da escadaria, para você subir o primeiro degrau da fé. Então vamos entender o que é a escadaria. A escadaria é o teu objetivo de vida, aquilo que tu quer alcançar, aquilo que tu almeja para a tua vida. É essa escadaria que não dá para ver onde a gente vai chegar, mas cada degrau que você sobe, você se aproxima desse resultado final que está lá em cima, e mesmo não vendo, eu estou trabalhando para ele, estou trabalhando para chegar nele, sabe? Então o primeiro degrau, porque muita gente quer tudo de uma vez, quer conseguir tudo muito rápido. A internet está ajudando muito nesse pensamento de coisas rápidas, fáceis, né? Emagrecer em poucos dias, emagrecer em 5 emagrecer comendo, por exemplo. Sabe, todo mundo quer resultado rápido, e não é assim, gente. Na maioria da vida da gente não é dessa forma. O primeiro degrau, quando ele diz assim, suba o primeiro degrau, ele diz assim, vai aos poucos, vai degrau por degrau. Não precisa tu pular 2 degraus, 5 degraus de uma vez, não. Tá certo? Você pode ir aos poucos, degrau a degrau, né? E da fé, quando ele diz da fé, fé significa o que, gente? Acreditar. Então acredita que tu vai conseguir esse objetivo, acredita que vai dar certo. E acreditando nisso, vai degrau a degrau. O estudo, ele é um ótimo exemplo disso, porque o estudo ele dá um resultado a longo prazo, né? Então você precisa de fato acreditar que um dia você vai ter um retorno positivo com todo esse trabalho que você está fazendo hoje, degrau a degrau, sabe? Se você não acredita nisso, você não está fazendo um bom trabalho hoje em dia, e isso vai comprometer no futuro. E se você não está fazendo um bom trabalho hoje em dia, no futuro tu vai dizer assim: eu estudei e não tive resultado. Será que estudou mesmo? Será que você foi esforçado mesmo? Porque estar na escola ou estar assistindo essa aula é um bom começo, mas ainda tem muita coisa a se fazer, né? Então, acredita primeiro, vai aos poucos, que a gente não precisa ver, a gente não precisa ver, até porque não tem como a gente ver o final dessa escadaria, mas a gente pode ter fé e acreditar que o final dela é um resultado positivo a partir de cada degrau que eu vou subindo hoje, dia após dia. Beleza? Então vamos lá começar a nossa aula com a correção dessa atividade que ficou da aula anterior, né? Então, na primeira questão, não sei se vocês compreenderam, que eu queria que vocês transformassem essas porcentagens em fração e em decimal. Então são duas coisas. Por exemplo, 23% seria 23 por 100, isso na forma fracionária, e na forma decimal seria 0,23. Você lembra que essas duas casas aqui são a porcentagem na forma decimal? Nós já falamos sobre isso. Então é 0,23. Então nós temos 23% na forma fracionária e na forma decimal. Sempre começa com 0, Rodrigo? Sim, sempre começa com 0, e depois vem o valor da porcentagem. 95%, 95 por 100, que fica 0,95. Olha como tudo é muito parecido. 6%, 6 por 100. Agora o detalhe aqui, ó, 0,06. Isso é 6%. Porque se você botar o 6 primeiro, se você botar isso aqui, ó, 0,6, aí na verdade isso aqui vai ser 60%. Por quê? Porque como ficou só uma casa depois da vírgula, você deveria completar com 0. A porcentagem são 2 casas depois da vírgula, portanto fazendo 60%. Por isso que o correto é 0,06. 80% é 80 por 100,
que é a mesma coisa que 0,80. E 60% é a mesma coisa que 0,60. Se você olhar, tudo é muito parecido, o jeito de fazer, então não tem muito segredo. Aqui, o contrário, né? Essa segunda, ela é o contrário, basicamente, da primeira. 6 por 100 é 6%. 60 por 100 é 60%. 9 por 100 é 9%. E 50 por 100 é... Olha, eu botando de novo. É 50%. Beleza? Muito bem. Agora, eu coloquei a atividade no grupo, a atividade está lá. Eu não copiei aqui porque vocês estão vendo que o meu espaço ficou pequeno aqui. Mas vocês já é para ter copiado. Eu botei a imagenzinha da atividade para vocês terem feito. E aqui é onde mora a sua grande responsabilidade, gente. A gente tenta fazer a nossa parte o melhor que pode. Ah, Rodrigo, mas o jeito que você está fazendo não está sendo legal. Beleza, mas a vida, ela nos traz uma série de coisas que a vida acontece que não está sendo legal para nós. Ou eu aprendo a viver com essa situação e tirar o maior proveito disso, ou eu fico para trás. Isso aqui, gente, só traz resultado para você. Ou ele vai te trazer um bom resultado, ou ele vai te trazer um resultado ruim. Depende do que você vai fazer com ele, tá bom? Então não pode só ficar colocando justificativa nas pessoas. Tem que procurar fazer. Vamos lá, desculpa aí que tá caindo uma água ali. Na letra A pediu 20% de 200. O que é que nós explicamos na aula anterior? Que 20% você coloca na forma fracionária 20 por 100. 20% de 200. Aí você multiplica por 200. Aí você vai lembrar que aqui subtém 1, aí você multiplica em cima e embaixo. Então, 20 vezes 200, 4.000. 100 vezes 1, 100. Corta esses dois zeros. 40 dividido para 1 dá 40. Então, 20% de 200 é 40. Aí, aqui tem várias aplicações, tipo... eu fui numa loja, o produto custava R$200, à vista tinha 20% de desconto. Quanto foi esse desconto? R$40. Letra B, 10% de 800. Então 10% na forma fracionária vezes 800. Então você está notando aqui que o procedimento vai ser igual em todos os itens. 100 vezes 800, ou 10 vezes 800, que dá 8.000. E 100 vezes 1, que dá 100. Você já sabe que aqui embaixo tem 1, né? Então não vou mais ficar colocando, porque você já sabe que tem 1. Corta os dois últimos zeros. 80 dividido por 1 dá 80. Quer dizer, 10% de 800 é 80. Na letra C, 30% de 90. 30 vezes 90, 2.700. 100 vezes 1, 100. Corta os zeros. 27 por 1, 27. Reparem que eu estou fazendo sempre a mesma coisa. Na letra D, 75%. 75 por 100 vezes 40. Sempre a mesma coisa. 75 vezes 40, que dá 3.000. E 100 vezes 1, que tem um aqui embaixo do 40, é 100. Corta-se os zeros, é 30. 30 por 1, né? Porque aqui, gente, isso aqui é uma divisão, tá? Isso aqui é 3.000 dividido para 100. Como todas aqui são divisões, tá bom? Só que eu corto os zeros, que facilita a minha vida. Aí fica 30 dividido por 1, que dá 30. Viu? Isso aqui é uma divisão que eu faço, tá bom? Então, na letra E, é 40% de 150. Multiplica esses dois, que dá 6.000. E aqui 100 vezes 1, que dá 100. Corta esses dois zeros, ficou 60. 50% de 70. Nós já vimos que 50% significa metade. Eu não vou nem fazer essa conta, eu já vou botar a resposta.
35. 50% de qualquer valor é a metade desse valor. E na letra G, que perguntou 5% de 60. 5 vezes 60 dá 300, dividido para 100, corta aqui os zeros, 3 por 1, 3. Beleza? Então tá aí. Repare que é tudo igual. Tudo o jeito de fazer é igual. Não tem dificuldade aqui na forma de fazer, né? Aqui tem vários itens. Por que tem vários itens? Para você treinar. Mas você percebe que você está fazendo sempre a mesma coisa. Beleza? Muito bem. Vamos aqui, o que eu acho que é o mais difícil. É esse item número 4. Que é o item onde eu tenho que transformar esses números em porcentagem. Como é que transforma esses números em porcentagem? Então, como é que eu faço isso? Essa transformação em porcentagem. Nós vimos na aula anterior que você vai dividir tudo. Então, é dividindo isso aqui, transformando em forma decimal. A gente vai transformar nessa forma decimal aqui. E dessa forma decimal aqui, a gente vai poder saber qual é a porcentagem aqui. Então, o grande lance que eu vou fazer é dividir tudo isso aqui. Dividir tudo isso aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com essa aqui, 1 dividido por 4. Vou fazer umas armações aqui, 3 por 10. Vocês vão ver que o jeito de fazer também é muito parecido. 4 por 5. 1 por 5. 1 por 2. E aqui eu vou fazer o 3 por 4. Muito bem. Então vamos lá. Como esse número é menor do que esse, eu começo aqui botando um 0 aqui, pagando com um 0 aqui. 0, sempre que o número for menor, tá, gente? Aqui 1 dividido por 4 é menor, então começa já com isso aqui, ó. Aí agora é normal. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 10? Ou mais perto? Mais perto é 2. 2 vezes 4 é 8. Sobram 2. Aí você botou esse 0, pagou com esse 0, bem aqui. Aí você pode botar aqui um 0, só 1. Mas é de graça, você não precisa pagar mais nada. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 20? É exatamente ao 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20, nada. Então deu 0,25. Então isso aqui, gente, ó, é a porcentagem. Então na primeira aqui deu 25%. Entendeu aí? São os dois números depois da vírgula. É isso que eu preciso procurar aqui nesses números. Então 3 dividido para 10. 0 aqui, 0, aqui. Qual é o número que dividido para 10 dá 30? É 3, né? Dividido não, multiplicado. 3 vezes 10 é 30. Para 30 nada. Portanto, a resposta aqui, lembre-se que aqui a resposta seria 30%. Por que, Rodrigo? Ora, porque aqui só tem uma casa. Aí eu vou aqui e completo com 0. Então é 30%. 4 é menor do que 5. 0 aqui. Rodrigo, e se não fosse menor, se fosse igual? Aí não precisava botar 0 não. Aí divide normal. E se for maior? Aí também não precisa botar 0. 0 você só bota quando o número é menor. Número que multiplicado por 5 dá 40? Já sei, é 8. 8 vezes 5 é 40. Para 40 nada. Então nós temos uma resposta aqui de 80%. Mesmo caso que aconteceu aqui do lado. Beleza? Então aqui nós temos 80%. Isso aqui vale a mesma coisa que 80%. 0 aqui, 0, aqui. Então, 2 vezes 5 é 10. Sobra nada. Beleza, então aqui novamente eu tenho 20%. 20%. 1 sobre 2, 0 aqui, 0, aqui. Dá 5, 5 vezes 2 é 10. Para 10 sobra nada. Então aqui deu 50%. Ou seja, isso aqui é metade, né? 3 por 4, vamos ver. 0 aqui, 0, aqui. Dá 7. Por que dá 7? 7 vezes 4 é 28. É bem pertinho de 30. Sobra 2. 0 de graça. Dá 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20 nada. Então nós temos aqui o valor de 75%. Beleza, gente? Então olha aí.
todas essas contas aí. Você mesmo pode treinar essas contas em casa, né? Pode fazer o treino, você pode inventar várias contas, você pode pegar... Aí você pega sempre um número menor, tipo 8 por 15. Você pega sempre um número menor e vai fazer essa conta. 8 por 15, vamos lá. 0 aqui, 0, aqui. Qual é o número que multiplicado por 15 dá mais perto de 80? Aí você, colega, é sempre multiplicando, ó. 6 vezes 5 é 30, vai 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3 é 9, não é 6. Vamos ver o 5. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2 é 7. Olha aí, chegou perto de 80, né? Então aqui é o 5, que dá 75. E sobra 5. Aí bota um 0 de graça. Aí lá vai eu multiplicar de novo. 15 vezes 3 dá 45. 15 vezes 4 dá 60. Não pode passar. Aí deu 3. 3 vezes 15 é 45. Sobra 5. Aí eu encontrei aqui, ó, 53%. Beleza? Então assim, gente, ó, o que é que eu vou fazer? Eu ia passar essas atividades aqui do livro, mas para passar essas atividades eu teria que explicar mais uma coisa. Não, na verdade não tem muita coisa para explicar. Vou tentar explicar para a gente passar essas 3 atividades aqui. Porque é o seguinte, gente, ó, mas é porque assim, eu prefiro que vocês treinem. Eu não vou passar isso aqui agora, não. Eu prefiro que vocês treinem porcentagem, para se acostumar com porcentagem. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar mais exercícios, só que dessa vez eu vou passar problemas envolvendo porcentagem, beleza? Eu vou colocar uns 5 probleminhas no grupo para vocês tentarem fazer de matemática 1, beleza? Só uns probleminhas para que você possa treinar um pouco mais de porcentagem, beleza? Porque a gente está trabalhando com porcentagem. E essas atividades aqui do livro, elas são atividades que como é que eu posso lhe dizer? Elas são atividades que exigem isso aqui, ó. Só que eu precisaria explicar um pouco mais. Eu vou passar uns probleminhas que vai dar certo. Com esses probleminhas que eu vou passar, eu vou conseguir tanto trabalhar isso aqui, ó, porque os probleminhas vai ser sobre isso aqui, ó, calcular porcentagem. Eu vou passar problemas com isso e com isso aqui, ó. Beleza? Para a gente poder treinar um pouco mais de porcentagem. E aí, gente, eu vou passar aqui para matemática 2. Passando aqui para matemática 2, nós vamos lembrar que na aula passada foi dado umas classificações. Aí você vai fazer o seguinte, olha, sim, aí é direto aqui ao ponto. Façam o seguinte, se as atividades já estiver aí no grupo, se já estiver lá no grupo, você já pode ir procurar fazer logo essas atividades, dar um pause aqui no vídeo, vai lá fazer todas as atividades. Beleza? Se não, você continua, depois vai lá no grupo e pega essas atividades. Espero que eu consiga já colocar as atividades junto com a aula, beleza? Inclusive hoje é quinta-feira, estou aqui no feriado já gravando para garantir a sexta, beleza? Muito bem, aí você sai do caderno de matemática 1 e vai lá para o caderno de matemática 2. E aí nós vamos lembrar que a aula passada nós demos 2 classificações para os triângulos. Nós estudamos que os triângulos podem ser classificados pelos lados e pelos ângulos internos. Pelas essas 2 coisas aqui. Nós estudamos que se tiver 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero. Equilátero. Se tiver 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. Isósceles. E se tiver nenhum lado igual, aí ele é chamado de escaleno. Nós vimos isso na aula anterior. Nos ângulos internos, que são os ângulos que ficam dentro da figura, nós vimos o seguinte: se ele tiver um ângulo igual a 90 graus, ele é chamado de retângulo. Retângulo, triângulo retângulo. Se tiver um ângulo maior que 90 graus,
aí ele é obtusângulo. Obtusângulo. E se tiver os três ângulos menores que 90 graus, ele é chamado de acutângulo. Foi isso que nós vimos em aula anterior. É só você procurar o vídeo da aula anterior, que tem toda essa explicação aqui. Mas o exercício do livro não estava legal. Também passar um exercício só para você dizer que fez, também não serve, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz 3 questãozinhas para a gente relembrar um pouco disso. Beleza? Então vamos olhar para esses 3 triângulos. Vamos olhar só para os lados. Só para os lados, que pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Vamos olhar para os 3 ângulos só para os lados. Olhe para esse triângulo e veja que esse lado mede 3, esse lado mede 4 e esse lado mede 5. Então os 3 lados estão diferentes. E pela classificação aqui, quando tem 0 lado igual, ele é escaleno. Então esse triângulo aqui ele é escaleno. Já esse segundo triângulo aqui, vocês estão vendo que tem 2 tracinhos aqui, 2 aqui, 2 aqui. Isso significa o quê? Significa que esse lado é do mesmo tamanho desse, do mesmo tamanho desse. Porque todos têm 2 tracinhos. Se eles não tivessem 2 tracinhos, tipo esse aqui, ó, tivesse aqui 1, aqui 2, aqui 3. Aí mostra que esses 3 lados são de tamanhos diferentes. Aqui, ó. Mas como todos dois têm 2 tracinhos, mostra que eles têm 3 lados iguais. E os 3 lados iguais é chamado de equilátero. Equilátero. Beleza? E aqui nós temos um triângulo que dá para ver facilmente que tem 2 lados iguais. E quando tem 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. Beleza? Então nós já classificamos esses 3 triângulos olhando para os lados. Agora nós vamos classificar olhando para os ângulos. Esses ângulos estão dentro da figura e é fácil de ser percebido. Por exemplo, aqui nesse primeiro triângulo, nós estamos vendo esse símbolo aqui. Esse símbolo é o símbolo do ângulo de 90 graus. Então ele tem um ângulo igual a 90 graus. Então ele é chamado de triângulo retângulo. Então esse triângulo, ao mesmo tempo que ele é escaleno, ele é retângulo, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Repare que nessa figura, esses 3 ângulos aqui, eles são menores que 90 graus. Os 3 ângulos menor que... Esse aqui eu fiz trocado aqui, ó. Não tem nada não. Menor que 90 graus. Então esse triângulo, ele é acutângulo. Então ele é equilátero e acutângulo. E o triângulo isósceles tem esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Portanto, ele é obtusângulo. Repare que aqui eu olhei, ó, retângulo, eu olhei para esse ângulo, que é o ângulo de 90. Acutângulo, eu olhei para os 3 ângulos que são menores que 90. E no obtusângulo, eu olhei para esse ângulo que é maior que 90 e só existe ele maior que 90. Não existe outro. Beleza? Então tá aí as 3 classificações. Eu vou já colocar também o exercício de matemática 2 também vai ser colocado aqui no grupo. A imagenzinha com atividade, eu vou botar uma atividadezinha para relembrar isso aqui de novo. Beleza? Então tá aí as classificações para a gente relembrar. Então vamos passar aqui para a explicação de hoje. A explicação de hoje para vocês é o seguinte, gente. Todo triângulo, obviamente, hoje nós vamos falar de soma de ângulos internos. Todo triângulo tem 3 ângulos. Não é à toa que o nome dele é triângulo. Não é à toa, não é verdade? Triângulo, 3 ângulos. Beleza? Muito bem. Agora o que é que você tem que saber é que a soma desse ângulo com esse e com esse, a soma dos ângulos do triângulo tem que dar obrigatoriamente 180 graus, meia volta. Exatamente. Se eu somar os 3 ângulos, eu vou ter que ter 180 graus. Tipo assim, ó, aqui seja 50, aqui seja 60, aqui seja 70. Se eu somar esses 3, ele tem que dar. Veja bem, eu não estou perguntando aqui se ele será que dá, não. Ele tem que dar 180 graus. Beleza? Toda vez que eu tiver um ângulo, se você pode, por exemplo, esses 3 aqui dá 180.
beleza? E assim eu posso, por exemplo, ter uma atividade do tipo assim, ó. Esse ângulo aqui, ele é 60, esse ângulo aqui é 80. Quanto é esse ângulo X bem aqui? Quanto é esse ângulo X? Aí você vai entender o que nesse probleminha? Que a soma desses três tem que dar 180. Então, 60 mais 80 e mais X tem que dar 180. Você pode fazer na lógica? Posso. Ora, 60 mais 80 dá 140, né? Dá 140. Então, esse ângulo aqui tem que ser 40. Porque 140 mais 40 dá 180. Entendeu aí? Então, aqui no caso, matematicamente seria isso aqui, ó. Esse ângulo mais esse tem que dar 180. Aqui dá 140. Aí quem tem x fica antes, quem não tem passa para depois. Aí vai ficar x igual a 180 menos 140. E x é igual a 40. Beleza? Vamos ver aqui mais um exemplo aqui. Olha aqui. Aqui é 90, né? Que aqui é o símbolo do 90 graus. Vamos supor que aqui seja 30. A pergunta, quanto é esse ângulo bem aqui? Esse ângulo X bem aqui? Aí o que é que você vai entender? Que a soma desses três tem que dar 180. Então vamos lá. 90 daqui, mais 30 dá 120. Então 120. Quanto é que falta para 180? 60. Então esse ângulo X ele vale 60. Beleza? É claro que vai ter questões mais difíceis, por isso que é bom a gente fazer isso aqui, ó. 90 mais 30 e mais x é igual a 180. 90 mais 30 é 120, mais x igual a 180. Quem não tem x, passa para depois e troca o sinal. Então, x é igual a 180 menos 120. Então, 180 menos 120, 60. Como nós já tínhamos previsto que isso aqui era 60. Às vezes vai ser necessário você fazer uma continha nesse estilo aqui. Mas para começar a nossa conversa, é entender sempre. Ó, vamos fazer esse exemplozinho aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que aqui seja 120. Não, 100. Aqui seja x, aqui seja x. Olha esse exemplozinho aqui, por exemplo. Como ele botou aqui x e x, significa que esses dois ângulos são iguais. Beleza? Então, como é que faria isso aqui, ó? X mais 100 é igual a 180. Rodrigo, eu já entendi a lógica da questão. A soma desses três tem que dar 180. Beleza. Se aqui é 100, então tá sobrando 80, que seria 40 para cá e 40 para cá. Já que você explicou que aqui o x, esse ângulo x, e como aqui também é x, significa que esses dois ângulos são iguais. Perfeito, ó, que raciocínio massa. Você conseguiu descobrir. Matematicamente é isso aqui. E raciocínio é isso que eu acabei de fazer. Então vamos ver. X mais x é 2x, mais 100 é igual a 180. Passa esse 100 para o outro lado, fica 2x igual a 180 menos 100, que dá 80. Aí fica x é igual a 80, passa esse 2 para baixo aqui. E aí x é igual a 80 dividido para 2, que dá 40. Então, vai ter questão que você vai conseguir fazer no raciocínio, mas vai ter questão que você vai ter que fazer esse procedimento todinho aqui, ó. Beleza? Então, assim, a gente vai passar o exercício aqui no grupo. O exercício vai ter isso aqui, das classificações, e vai ter isso aqui também. Vou tentar botar uns simples, para não exigir tanto, tá bom? Então, assim, gente, valeu, obrigado. Tô chegando aqui basicamente a meia hora de aula, que é um limitezinho que eu boto aqui, porque senão fica muito cansativo. Para mim que está explicando, às vezes eu já tenho feito aula de 40, de 50 minutos. Mas é porque às vezes as explicações exigem um pouco mais, tá bom? Então, espero que a atividade esteja aí junto com vocês. E até a próxima semana. Bom final de semana para vocês. E até breve.